Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, turminha do Vem Aprender, tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que sim. Prepare-se agora para mais uma aula de língua portuguesa aqui com a prof. Ana Cláudia. Vamos primeiro então conferir os objetivos de hoje? Me acompanhem lá. Ler junto com a professora o trecho do conto O Monstro das Cores. Identificar sinônimos das palavras do texto e apontar antônimos para as mesmas. E olha só, crianças, teve novidade na aula da prof. Carol. Uma visita, lembram? E na nossa aula de hoje também tem novidade, pois essa visita voltou. Quem lembra aí quem que apareceu lá e que está aqui hoje? Olha lá, crianças, é o monstro! Tudo bem, monstro? Tudo bem, e você, prof. Ana? Eu estou muito bem, na companhia das crianças lá de casa e da sua. Eu estou muito feliz de estar aqui de novo. Que legal! E, monstro, eu quero que você me ajude a relembrar a sua história. Vamos fazer isso? Mas claro, prof. Ana, eu gosto muito de falar sobre a minha história. Que legal! As crianças lá de casa adoraram. Por isso que nós vamos relembrar mais um pouquinho dela. Que legal! Vamos sim! Então, o nome da sua história, monstro. Qual foi o título? O nome da minha história é Monstro das Cores, prof. Ana. Isso mesmo! Lembram lá de casa, crianças? O nome da história é O Monstro das Cores. E foi muito legal essa história, de muito aprendizado também, não é mesmo, monstro? Foi muito legal, não é, crianças? Eu gostei muito. Vocês gostaram aí de casa? Com certeza! E aí, monstro, lá no comecinho da história, eu lembro que você estava meio confuso. Você tinha um problema. Qual era esse problema? Por que você estava confuso? Prof. Ana, lá no comecinho da minha história, eu estava todo confuso, todo desorganizado, porque eu estava sentindo um pouco de tudo, sabe? Um pouco de alegria, um pouco de tristeza, um pouco de medo. Nossa. Eu estava muito confuso. Nossa, monstro, que confusão mesmo devia estar a sua cabeça, não é mesmo? Muita confusão. Mas eu lembro também que a prof. Carol e os alunos lá de casa ajudaram você a organizar os seus sentimentos. Eles deram uma solução para o seu problema. E que solução foi essa? Isso mesmo, eles me ajudaram a organizar os meus sentimentos. Nós colocamos tudo em potes, prof. Ana. Eu lembro disso, monstro. Ficou tudo bem melhor. Bem organizado. E eu lembro também, monstro, que esses potes, eles eram representados por cores. Cada sentimento foi colocado num pote com uma cor. Isso mesmo, prof. Ana. O sentimento da alegria, por exemplo, ele era amarelo. Então, nós colocamos dentro do pote. A tristeza era representada pela cor azul. Aí, a raiva foi representada pela cor vermelha. O medo pela cor preta. Cor preta, eu lembro. E a calma pela cor verde, prof. Ana. E eu lembro que você ficou calminho e todo verdinho. Fiquei todo verdinho, bem calminho. E eu lembro também, sabe do quê? Que depois de toda essa organização, aconteceu algo inesperado. Lembram, crianças? O que aconteceu com o monstro? Um sentimento novo surgiu ali. Surgiu sim, prof. Ana, o mais bonito de todos. Qual foi? Era o amor, prof. Ana. Eu senti amor. Esse sentimento é muito especial, não é mesmo, crianças? Vocês gostam aí de casa do sentimento do amor?
Tenho certeza que sim, né? Assim como o monstro ficou super feliz quando ele descobriu esse novo sentimento. E você sabe, Prof. Ana, que o amor foi representado pela cor rosa. Ah, é mesmo. E as suas bochechinhas, monstros, elas estão bem rosadinhas. É, porque eu sinto muito amor, Prof. Ana, por você, pela Prof. Carol e por todas essas crianças que estão nos assistindo. Ai, obrigada, monstro. Nós também sentimos muito amor por você. Muito bom, não é, Prof. Ana, sentir isso? Ah, é uma delícia. Que legal. E agora, crianças, eu vou deixar o monstro um pouquinho aqui e vou lá na mesa mostrar esses patinhos para vocês relembrarem ainda mais. Combinado? Monstro, eu vou mostrar os seus patinhos para os alunos do Vem Aprender e já volto aqui. Combinado? Combinado, Prof. Ana, eu vou esperar. Tudo bem. Vamos lá então, crianças. Olha só! Quando o monstro ficou todo amarelinho, ele sentiu alegria. Veja lá o patinho da alegria. Quando o monstro ficou todo azul, ele sentiu tristeza. A tristeza foi guardada aqui nesse patinho. E quando o monstro ficou preto, é porque foi guardado nesse potinho aqui da cor preta também o sentimento do medo. Vejam lá a palavrinha medo. Leram? Bem curtinha, bem fácil de ler. E quando o monstro ficou todo vermelho, é porque o sentimento da raiva foi guardado nesse potinho aqui, representado pela cor vermelha. E quando ele ficou todo verdinho, calminho, calminho, é porque o sentimento, olha só, da calma, estão vendo a palavrinha calma? Foi guardado aqui nesse potinho da cor verde. E ao final, depois de tudo organizado, cada sentimento dentro de cada potinho, ele sentiu o amor. E também organizou esse sentimento nesse potinho aqui, ó. Vejam lá a palavrinha amor, que foi representado com a cor rosa. Que legal, não é mesmo, crianças? Então, todos nós temos esses sentimentos, tanto os sentimentos bons quanto os sentimentos ruins. O que temos que aprender a fazer, e o monstro com certeza já ensinou vocês a fazer, é organizar os sentimentos. Não é mesmo? E agora vamos lá dar um tchauzinho para o monstro e continuarmos a nossa aula, que é em especial sobre o monstro. Vamos lá então comigo? Me acompanhem! Oi, monstro! Olá, Prof. Ana! Eu acabei de mostrar cada potinho seu organizado lá com os seus sentimentos para os alunos do Vem Aprender. Ah, eu vi! Eu relembrei aqui a nossa história, não é? Construímos ela juntas, guardando os sentimentos em cada pote certinho. Isso mesmo, monstro! E sabe o que as crianças me contaram? O quê? Que elas aprenderam com você a organizar também os sentimentos delas. Sim, elas me ensinaram e eu ensinei elas. Viu só, Prof. Ana? Um ajudando o outro. O sentimento é muito legal, não é mesmo? E essa atitude de ajudar é muito legal também. Verdade, Prof. Ana. É muito legal, muito importante. Obrigada, monstro, por você estar aqui com nós em mais uma aula, por aprender junto com nós e por nos ensinar também os seus sentimentos. Eu que agradeço, Prof. Ana. Quero mandar um beijo bem especial para todas as crianças. E um beijo para você e para a Prof. Carol. Adorei estar aqui. Muito, muito obrigado. Muito obrigada, monstro. E um beijo bem especial para você também. Mua. Tchau! Tchau, tchau. E aqui na tela, crianças, a prof vai continuar a aula com vocês sobre o monstro das cores, sobre esse conto que foi tão legal. Vamos lá então? Olha só!
Nós já trabalhamos sobre sinônimos e antônimos. E por que será que a prof trouxe de volta aqui para as nossas aulas? Porque na história, O Monstro das Cores tinha muitos sinônimos e antônimos. É isso mesmo. E nós vamos procurar eles lá na história. Mas antes eu quero relembrar com vocês o que significa cada um, para depois a gente procurar os sinônimos e antônimos lá no conto O Monstro das Cores. Vamos lá então? Olha lá. Sinônimos são palavras que possuem significado parecido ou semelhante. E a prof trouxe um exemplo aqui. Casa é o mesmo que residência, lar. Então, os sinônimos têm significados parecidos ou semelhantes. Já o antônimo, vejam lá, crianças, são palavras que possuem significado oposto, diferente. Olha o exemplo que a prof trouxe aqui. Fogo e água, ou quente e frio, totalmente diferente um do outro. E eu trouxe mais um exemplo para vocês que eu retirei lá da história. Vamos ver? Sinônimo de bom é bondoso. É a mesma coisa, bom, bondoso. E antônimo de ruim é bom. Lá na história vocês viram que tem os sentimentos bons e os ruins. O antônimo de bom é ruim. E o sinônimo de bom é bondoso. Mais esse exemplo aí para vocês. E agora eu convido vocês a serem detetives de palavras. É isso mesmo. Juntos, nós vamos procurar lá no texto O Monstro das Cores, sinônimos e antônimos. E agora que já relembramos o que significa cada um, sinônimo é o mesmo, antônimo é o contrário. Vai ficar mais fácil para procurarmos as palavrinhas e analisarmos o sinônimo e o antônimo de cada uma. Vamos lá então comigo? Acompanhe aqui na tela. A prof trouxe então esse pedacinho do texto para que durante a nossa leitura a gente vá encontrando as palavrinhas. Quando a palavrinha for destacada, você, meu detetive aí de casa, vai me ajudar a dar o sinônimo e o antônimo de cada uma. Vamos lá então para a leitura. O Monstro das Cores. Esse é o monstro das cores. Hoje ele acordou. Olha lá, crianças! Viram lá com a lupa de detetives? Que a palavrinha acordou ficou em destaque. Então, qual será o sinônimo dessa palavra? Eu lembro dessa palavrinha lá do nosso jogo, dos sinônimos e antônimos que eu e a prof. Carol fizemos lá na mesa, lembram? Essa palavrinha apareceu na cartinha lá. Acordou. É o mesmo que despertou. Então, acordar, despertar. Mas e o antônimo dessa palavra? Vocês lembram aí de casa? O diferente de acordou é dormir. É o oposto. Acordou, dormir. Então, esse é o antônimo da palavrinha acordou. Vamos continuar a leitura e procurar mais. Se sentindo um pouco diferente. Olha lá a palavrinha um pouco. O sinônimo de um pouco é um tanto. Vejam só, o monstro se sentiu um pouco diferente. Ou seja, ele se sentiu um tanto diferente. Mas e agora? Qual é o antônimo de pouco? Isso mesmo, muito. Pouco, muito. Muito bem. Vamos continuar a leitura. Meio tonto, confuso, né? O monstro acordou tonto e confuso. Ah,
mas também ele está assim, todo bagunçado. Olha a palavrinha bagunçado. O sinônimo, o mesmo sentido para ela é desorganizado. E o contrário de bagunçado e desorganizado é? O antônimo é organizado. Muito bem. As emoções dele estão todas desorganizadas. Vejam lá, crianças. A palavrinha desorganizadas, acabamos de falar que é o sinônimo de bagunçado que vimos aqui anteriormente. Mas e então, o antônimo dela é o que é mesmo? Que nós já vimos também? Organizado, isso mesmo. Continuando. E desse jeito, elas não funcionam direito. A gente podia ajudar o monstro a separar. Olha lá, meus detetives, a palavrinha separar. Qual é o sinônimo, o mesmo sentido da palavra separar? Dividir. Separar, dividir. E o antônimo para ela? Sentido contrário de separar é unir. Separar, unir. Esse é o antônimo da palavrinha. Separar as emoções para organizar. Já sei, a gente podia colocar cada emoção num potinho diferente. Olha a palavrinha diferente. Qual é o sinônimo dessa palavra? Quem sabe aí de casa? Diferente significa o mesmo que desigual. E o antônimo, o contrário dessa palavra? Quem sabe me contar aí de casa? É o contrário de igual. Então, diferente é contrário de igual. Muito bem, crianças. Vocês pegaram direitinho o que significa antônimo e sinônimo. Muito bem. Então, vamos lá, num potinho diferente. O pote da alegria. Olha lá, crianças, a palavrinha alegria ainda está aqui. Vamos, então, dar o sinônimo dela. Qual é mesmo? Se eu estou alegre, é o mesmo que eu estou feliz, contente, mesmo sentido. E o oposto, contrário, os antônimo da palavrinha alegria? Tristeza, isso mesmo. Então, continuando nossa leitura. O pote da alegria, o pote da tristeza. Olha só, crianças, acabamos de falar aqui que tristeza é o antônimo da alegria. Mas e qual será então o sinônimo de tristeza? O mesmo sentido? Infeliz. Isso mesmo. Tristeza é o mesmo que infeliz. O pote do medo. Vejam a palavrinha medo. Vejam lá, vai destacar. Qual é o sinônimo de medo? Da palavrinha medo? Quem aí de casa sabe me contar? O mesmo sentido de medo é pavor. E o sentido contrário? Qual é o antônimo dessa palavrinha medo? É sentir coragem. Diferente de medo é coragem. Esse é o antônimo da palavrinha medo. Vírgula, né? O pote da raiva. Olha a palavrinha raiva, crianças. Também se destacou. Então, vamos lá achar o sinônimo para ela. Raiva é o mesmo que ódio. E o contrário? E a palavrinha raiva no antônimo, qual é?
calma. Muito bem. E, para finalizar a nossa leitura, eu posso dar calma. A palavrinha calma também se destacou lá. Acabamos de achar o antônimo da calma, que é a raiva. Mas e o sinônimo de calma, então? Qual é o mesmo sentido de calma? Tranquilo. Muito bem, crianças. E agora que já procuramos todas as palavrinhas, demos os antônimos e os sinônimos, eu quero convidar você aí de casa a pegar o teu caderno, o teu material e colocar lá o teu nome completo, pula uma linha para organizar tudo no caderno, a data da nossa aula, pula mais uma linha e põe lá o enunciado. Escreva um sinônimo e um antônimo para cada palavra. Então, vocês também agora vão dar o sinônimo e o antônimo para essas palavrinhas que a prof colocou aqui no meio. Longe, doce, tranquilo e acordar. Para essa atividade, a prof vai dar para vocês 6 minutinhos. E eu já volto para continuarmos a nossa aula.
Muito bem, crianças. Vamos então para a correção das palavrinhas? Então, me acompanhem. Me conta aí de casa. O sinônimo para a palavrinha longe é distante. E o antônimo dela é perto. Muito bem. A palavrinha doce é o mesmo que adocicado. Esse é o sinônimo dela. E o oposto, o antônimo é amargo. Da palavrinha tranquilo, o sinônimo é calmo. E o antônimo é nervoso. E da palavrinha acordar, o sinônimo, mesmo sentido para ela é despertar. E o sentido contrário, o antônimo é dormir. Muito bem. Para uma possível correção, a prof vai dar para vocês aí 4 minutinhos e eu já volto aqui.
Deu tudo certo, crianças? Tenho certeza que sim. E agora, eu quero que vocês deem uma olhadinha junto comigo lá na tarefa. Vamos acompanhar? Então, vejam lá. Vai ficar super fácil fazer essa tarefa, porque nós já procuramos antônimos e sinônimos no texto e vocês acabaram de fazer uma atividade bem parecida agora aqui com a Prof na TV. Então, vamos lá. Vocês também vão ler as palavrinhas que estão no meio, dentro desse lápis, e dar a ela o sinônimo e o antônimo de cada uma delas. Combinado? E agora, crianças, depois da nossa aula, será que atingimos os nossos objetivos? Eu tenho certeza que sim, mas vamos analisar juntos lá. Ler junto com a professora o trecho do conto O Monstro nas Cores. Conseguimos quando fizemos aqui na tela, junto comigo, a leitura dele. Muito bem! Próximo objetivo. Identificar sinônimos das palavras do texto e apontar antônimos para as mesmas. Conseguimos, porque vocês me ajudaram aí de casa, como detetives, a procurar as palavrinhas no texto e dar a elas o antônimo e o sinônimo para cada uma. Muito bem! Eu quero mandar um beijo super especial para a Renata e para todos vocês, todos os alunos da Rede Municipal de Ponta Grossa. Um beijinho bem especial para cada um de vocês. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Então, vamos lá com a professora Selma para mais uma aula de história. Olha o que a professora Selma trouxe! A Hora da História. A professora vai contar para vocês uma história que é baseada neste vídeo aqui da campanha pela Justiça da Divisão do Trabalho Doméstico. Então, essa história que a professora vai contar é baseada neste vídeo desta campanha. Então, era uma vez uma moça que se chamava Rosa, Maria, Leonora, Joana, Marta, Lúcia, enfim, ela representa ali as várias mulheres. Então, essa Rosa, ela era uma mulher que ela levantava muito cedo e a rotina dela começava às 5 horas da manhã. Ela levantava e estava todo mundo ainda dormindo, o marido, os filhos, e ela já levantava, ia lá aguar as plantinhas, ia lá começar a lida dela. Aí fazia o café para o marido dela, o marido lá sentado, ela fazia o café, servia para o marido, depois ia, acordava as crianças, levava para a escola, era uma correria só. Quando todo mundo saía, você pensa que ela descansava? Não, ela ia lá fora, aí ela ia lidar com as plantas, ela ia mexer na terra, ela ia plantar, ela ia colher. Nossa, a rotina dela não era fácil, terminava de mexer ali, lá fora, junto com o marido, porque ela ajudava o marido, ela voltava para casa. Olha ali, ela com vários braços e várias mãos ali, com vários utensílios. Por quê? Porque ela voltava para casa e aí ela tinha que fazer o almoço para o marido, aí tinha as crianças para cuidar, aí era aquela correria danada o dia inteiro, dava banho nas crianças. Uma loucura. Chegava à noite, servia janta para o marido e aí todo mundo lá, o marido assistindo TV lá junto com o menino, olha só lá. E ela, a Rosa, junto com a menina, a filha, a mulher, lavando a louça. Olhem que história que é essa. Observe bem que ela trabalha ali bastante e praticamente sozinha. E ela tem a ajuda de quem? Da menina, da filha mulher. E o marido lá trabalhou lá fora, na roça, chegou em casa, tomou o banho dele, bem tranquilo, assistindo TV junto com o filho, o menino ali do lado. E ela continua trabalhando. Chegou um dia que ela falou, não, isso tá errado. E resolveu chamar a família e vamos conversar. Foi a hora da mudança.
Ela resolveu, porque veja que essa história, ela vinha de geração para geração. A bisavó que trabalhava desse jeito, depois a avó, depois a mãe, agora ela e a menina, a filha dela, estava vindo no mesmo ritmo. Aí ela falou, não, vamos conversar e vamos dividir esse trabalho. Houve a divisão do trabalho e aí a união familiar. Observem ali que o pai e o menino, eles prestam atenção no que ela está propondo ali naquela divisão das tarefas ali da casa. E a menina, satisfeita, observem ali o rostinho dela, porque a menininha também trabalhava duro ali junto com a mãe. E aí, depois dessa conversa ali em família, observem aqui o que acontece na próxima cena aqui. O marido já está lá no fogão, ajudando ali nas tarefas. O menino está lá organizando os brinquedos dele, também está trabalhando, ajudando. E observem ali que a mãe está ali com a criança fazendo alguma coisa ali, alguma atividade. Então ali já está tendo aquela cooperação. E o que acontece? Chega no final do dia, todos têm tempo, ela tem tempo para ficar ali sentada no sofá, um momento ali de lazer com a família, assistir ali um programa e descansar um pouquinho, conversar com o marido, conversar com os filhos, as crianças ali brincando junto deles. Então a gente já percebe aqui no final dessa imagem uma harmonia, uma felicidade. Por quê? Porque ela propôs aquela divisão, ela deu um basta naquela situação que não estava boa, e não estava mesmo, né, crianças? A gente viu ali. E aí teve essa mudança, essa reorganização e um final ali com a família feliz. Então, o que vamos trabalhar hoje, crianças? Olha lá o nosso tema. Responsabilidades em casa, atividades individuais e coletivas. Este é o nosso tema que iremos trabalhar hoje. Por isso a professora trouxe essa história para vocês inicialmente. E o nosso objetivo de hoje é identificar tarefas individuais e coletivas e reconhecer as regras para uma boa convivência familiar. Então vamos lá para a nossa aula. Peguem lá o caderninho de vocês, para que a gente possa estar anotando, estar registrando, colocando os primeiros registros no caderninho. Coloquem lá primeiro a data de hoje, o dia, o mês, o ano, bem certinho que vocês estão assistindo a aula da professora Selma. E na linha de baixo, coloque lá o tema, responsabilidades em casa. 2 minutinhos para vocês copiarem. Copiaram? Isso, capricharam na letra, ficou bem bonitinho? Joia, sei que vocês são caprichosos. Então, vamos lá.
Observem aqui essas imagens que a professora trouxe. Eu quero que vocês observem bem para a gente conseguir trabalhar sobre essas imagens. É tarefa de quem? Olha lá a primeira imagem. Uma pessoa lavando a louça ali. De quem que é essa tarefa? Tem uma mão ali também consertando ali a torneira, que parece que quebrou. E tem uma outra mão ali que está cuidando ali do jardim da casa. De quem que vocês acham que é essa tarefa? Vamos pensar lá na história que a professora contou lá inicialmente. Lembra lá da Rosa, que a professora colocou até vários nomes porque ela estava representando todas as mulheres? O que ela fez lá no final da história? E agora a professora traz essas imagens e pergunta para vocês de quem que é essa tarefa? Quem que tem que fazer essas tarefas na casa? Então vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso. Vamos lá. Responsabilidades individuais no lar. Tem atividades, tem tarefas que nós fazemos na nossa casa, no nosso lar, que são individuais, que competem a uma pessoa. Uma pessoa apenas faz. Mas observem ali que a gente trouxe a imagem de um homem, provavelmente o pai, ali cozinhando. Então, quem disse que lavar a louça é uma obrigação somente da mulher? Não, né? Isso ficou lá atrás, mas muito lá atrás no passado. Isso não existe mais. Então, é importante essa cooperação. Então, dentro dessas responsabilidades individuais no lar, trouxemos ali a imagem de um homem cozinhando e pode ser a mulher. Eles podem se revezar, não pode? Um pode fazer o almoço, outro pode fazer a janta. Eu conheço uma professora que o marido dela faz a janta. A janta, faz ali o almoço aos domingos e é muito bacana essa cooperação no lar. Olha aqui a mulher ali arrumando o chuveiro. A professora Selma arruma o chuveiro da minha casa, a professora Selma arruma lá a torneira que está lá pingando. Então são pequenas atividades, tarefas que a mulher também pode fazer. O homem faz, a mulher faz, ali uma cooperação. É uma responsabilidade individual, onde uma pessoa faz. E ainda continuando falando em responsabilidades individuais, estamos falando também de cooperação. Trouxemos aqui a imagem de crianças ali. Vejam ali que na primeira imagem a criança está ali dando alimento ali para o seu animalzinho de estimação, para o seu cachorrinho. É também responsabilidade da criança no lar realizar as tarefas com capricho, ou seja na escola, seja no lar. Então é uma responsabilidade da criança, individual da criança. É a criança que tem que fazer, é você quem tem que fazer, criança. Não é o papai e a mamãe, eles podem estar ajudando ali na casa, a professora vai auxiliar na escola, sim, vai ensinar, mas é responsabilidade sua, da criança, fazer essas tarefas. Ali, organizar os brinquedos, são tarefas individuais que a criança pode estar fazendo sim, auxiliando na casa, ali no lar. E agora trouxemos o que para vocês? As responsabilidades coletivas, onde as pessoas trabalham juntos, num coletivo, várias pessoas juntas. Então, por isso ali a professora trouxe na primeira imagem o casal ali na cozinha, ali eles fazem a comida junto, o almoço junto, limpam a cozinha, organizam a cozinha juntos. Um lava, outro enxuga, o outro guarda. Então, isso é uma cooperação ali, uma responsabilidade coletiva. Trouxemos uma outra imagem ali do pai com o filho também. O pai está ensinando a criança ali a lavar a louça, o pai está ajudando ali naquela organização. E trouxe essa terceira imagem ali que mostra ali cada um fazendo alguma coisa. Enquanto um está passando o aspirador, o outro está varrendo, o outro está tirando pó, o outro está lá fora. Então, cada um faz uma coisa, não fica pesado para ninguém, chega depois para frente, todos podem descansar. Então, a importância de ter regras, veja que se você tem regras dentro do seu lar e distribui essas tarefas, como foi feito lá na história inicialmente e como é feito agora dentro do nosso lar, se há essas regras, essa divisão de tarefas, veja que a gente pode ter uma boa convivência, não há brigas, porque pense, não tem nada mais chato do que, por exemplo, você tem lá um outro irmão,
um faz e o outro não faz nada, a gente não fica emburrado? Assim, mas por que só eu que tenho que fazer e o outro não faz? Então é importante essa divisão. Por que só a mãe tem que lavar a louça e o pai não pode ajudar? Tem que ficar lá sentado assistindo televisão ou mexendo no celular? Pode isso? Não. Então é muito importante essas regras para ter uma boa convivência. Por isso que a professora trouxe essas duas imagens aqui, imagens de famílias felizes. Ali na primeira imagem eles estão organizando ali uma mala, ou estão desfazendo a mala, ou estão fazendo uma mala para algum passeio. Nessa segunda imagem trouxemos também a imagem aqui do papai, da mamãe, da criança, felizes, porque aí chega no final do dia, eles têm tempo para o lazer, para essa troca, essa interação. Então, isso é muito positivo. Então, vamos lá, crianças, para a nossa primeira atividade. Peguem lá a folhinha de vocês, que já deve estar aí do ladinho, e observem lá que na folhinha de vocês está a atividade exatamente do jeito que está aqui na tela da professora. Então, vamos ver o que está pedindo nessa atividade. Circule as imagens das tarefas que a criança realiza sozinha e pinte as tarefas coletivas. Então, o que vocês vão fazer, crianças? Vocês vão circular as imagens que a criança realiza as tarefas sozinha. Façam lá um círculo. E vão pintar aquelas que vocês fazem as tarefas junto com outras pessoas, que é a coletiva. Então, nessa atividade, a professora vai dar 5 minutinhos aí para vocês fazerem, tá bom?
Fizeram? Foi tranquilo? Ficou bonito? Deu tempo? Então tá bom. Então vamos primeiro para o circule, que é a primeira coisa que a professora está pedindo aqui. Nós vamos circular as imagens das tarefas que a criança faz sozinha. Então na primeira imagem, o que nós estamos vendo ali? Mais de uma pessoa. Então já não está sozinho, não é verdade? Depois a gente vê outra imagem aqui em cima, na parte de cima também a criança lá com uma outra pessoa também não está sozinha. Lá embaixo, nós estamos vendo o quê? Qual a imagem de uma criança ali dando o leite para o gatinho. Pode ser alimentando um animalzinho de estimação, não é verdade? Pode ser que vocês tenham um cachorrinho também, dá a comida para eles. Então, é uma atividade que nós vamos circular. Vocês circularam? Isso, joia, porque é uma atividade, é uma tarefa que a criança realiza sozinha. E na última imagem, nós temos o quê? A criança ali aguando ali a florzinha ou a plantinha. Então, é uma tarefa, é uma atividade que a criança consegue realizar sozinha. Então, essas também vocês circularam? Joia! Agora, nas outras duas que sobrou, é para pintar. E a professora apenas trouxe aqui, a professora apenas destacou de uma outra cor para vocês. Por quê, professora? Vejam que na primeira imagem a gente está vendo ali toda a família fazendo aquela organização na casa. Eles estão limpando a casa, não é verdade? Então, é uma atividade coletiva. Essa é para pintar. A professora não pintou, porque aqui na tela a professora não tem como pintar. Então, a professora fez diferente. A professora apenas destacou. Mas essa vocês pintam. Já pintaram? Isso mesmo. Olha como que vocês são espertos. Isso mesmo, é para pintar. E aqui, nessa outra imagem também, observem ali que a criança está ali, parece que está fazendo compras ali junto com a mamãe, que é uma atividade que tem que fazer coletiva, sempre com um adulto. A criança pode ir lá no mercado e fazer compras? Não pode, né? Tem que estar com o adulto junto. Então, essa também é para vocês pintarem essa atividade, tá bom? Então, as duas de baixo circula e as duas de cima é para pintar. Joia? Muito bem. Foi tranquilo? Sinal que vocês prestaram bastante atenção na aula da professora. E agora, vamos para a nossa segunda atividade, que está logo abaixo aí na folhinha de vocês. O que está escrito lá em cima? Unidade, item 2. Ligue as imagens às regras para uma boa convivência familiar. Falamos bastante sobre essas regras, não é verdade? Então, esta atividade nós vamos realizar juntinhos. Vamos lá. A professora trouxe 4 imagens para vocês. O que temos ali naquela primeira imagem ali? Vamos fazer uma leitura daquela primeira imagem. Estamos vendo ali 2 crianças, elas estão brincando ali com dominó, não é verdade? Elas estão brigando? Não, né? Parece que está bem tranquilo ali a brincadeira deles, não é verdade? Então, eles estão brincando sem brigar. Eles estão brigando? Não estão brigando, né? Então, está bem tranquila a brincadeira deles. Na segunda imagem, o que nós temos ali? Olhem bem para a imagem ali. Então, parece que é a mamãe ali servindo o café ou o lanche para a criança. E a criança tem um balãozinho ali. Naquele balãozinho está escrito assim, muito obrigada. Então, é uma coisa que a gente tem, as palavrinhas mágicas, né? Que a professora sempre fala. A professora aqui da TV, a professora aí na escola de vocês, sempre fala dessa palavrinha mágica que a gente tem que agradecer, tem que se desculpar, essas palavrinhas. Na terceira imagem, o que nós temos ali? Uma família ali reunida, o papai e a mamãe, e tem ali os 2 filhos ali sentados à mesa ali para uma refeição. Estão com cara brava? Olha bem a imagem, não, né? Estão com cara feliz ali, todos sentados à mesa. E na última imagem, o que a professora trouxe ali? Uma criança ali ajudando a mãe nas tarefas. Ele está enxugando a louça para a mamãe. E observem ali que a professora trouxe a imagem de um menino. Por quê, professora? Porque a professora quis trazer para vocês que não é só a menina que tem que ajudar nas tarefas
no lar, que o menino também tem que ajudar da mesma forma que a menina. Até porque, quando ele crescer, ele vai precisar saber também fazer as coisas. Então, é bom que se aprenda já desde pequeno. Então, tanto o menino quanto a menina devem sim ajudar nas tarefas do lar, com a mamãe e o papai. Agora que nós já observamos todas as 4 imagens, vamos ver o que está escrito na primeira escrita, no primeiro quadradinho lá embaixo. Olhem lá. Está escrito: agradecer as gentilezas recebidas. Veja que a professora trouxe aí uma pequena frase ali para vocês, então vou repetir. Agradecer as gentilezas recebidas. Vejam ali. Já descobriram, né? Vamos ver a segunda. Dividir os brinquedos. Olhem lá em cima. Já estão ligando antes da professora? Ah, já estão, né? Vejam no terceiro quadradinho lá embaixo. Ajudar nas tarefas domésticas. Vou repetir bem devagar. Ajudar nas tarefas domésticas. Olhem lá as imagens. E a última escrita, realizar as refeições todos juntos à mesa. Conseguiram fazer? Já? Então vamos ver lá. Primeira imagem. A criança está brincando junto com o outro. Nós vamos ligar na segundo quadradinho ali da escrita, que está escrito dividir os brinquedos. Joia, a professora já tinha lido, vocês já estavam fazendo, né? Muito bom. Na segunda imagem, ali, agradecer as gentilezas recebidas, que é o primeiro quadradinho da primeira escrita lá embaixo, que a criança está agradecendo a mamãe. Depois temos ali a terceira imagem, que é o quê? Realizar as refeições todos juntos, ligar lá na última escrita. E o que sobrou ali? Ajudar nas tarefas domésticas. Joia! Então fizemos aqui a nossa atividade. Foi falando sobre a boa convivência familiar. Foi tranquilo? Então tá bom. Aqui a gente já traz o nosso objetivo para saber se nós alcançamos. Crianças, falamos bastante das responsabilidades individuais que temos na nossa casa, que é a nossa obrigação sozinho fazer as nossas tarefas, estar organizando, organizando em pequenas tarefas, as atividades coletivas que a gente faz juntos com os nossos pais, com as outras pessoas da nossa casa. Falamos bastante, falamos a importância das regras que devemos ter, porque é através dessas regras que a gente tem uma boa convivência, não fica desumano um trabalhar muito, outro trabalhar pouco. Então é importante que não só a mamãe, não só a vovó trabalhe sozinho, é importante a colaboração das crianças, é importante a colaboração do papai, de quem morar na casa, todo mundo fazer junto para poder a gente ter uma harmonia na nossa casa. Então, o nosso objetivo era identificar essas tarefas individuais e coletivas. Nós identificamos, vimos o que é individual, de uma pessoa só, e o que é coletivo, que são de todas as pessoas da família. Reconhecer as regras para uma boa convivência. Falamos também dessas regras e da importância de ter essas regras para uma boa convivência, para que não haja brigas, não é verdade? Então, crianças, a nossa aula está chegando ao fim. Eu tenho certeza que vocês aproveitaram bastante essa aula. Foi uma aula muito tranquila, diria até gostosa, né? Porque a gente está falando de coisas que a gente está vivendo ali na nossa casa, na nossa rotina. E a nossa frase, que a cada dia escrevemos um pedacinho da nossa história. Hoje vocês escreveram mais um pedacinho da história de vocês nesse livro gigante que é o livro da vida. A professora Selma também escreveu mais um pedacinho da minha história junto de vocês, aprendemos juntos. Eu quero que vocês fiquem bem, crianças, se cuidem bastante, façam as tarefas de vocês, aproveitem ao máximo as aulas que estão passando aqui na TV, ou no computador, ou no celular, onde que vocês assistam. Aproveitem essas aulas,
tirem as dúvidas com a professora enquanto vocês estiverem lá na escola, com o papai, com a mamãe. Aprendam bastante, aproveitem bastante esses momentos, porque a gente, para ser alguém na vida, a gente precisa muito dessa educação. Se a gente não tiver conhecimento, não tiver educação, a gente não chega a lugar nenhum, tá bom? Então nós, todos os professores, todos os coordenadores, toda a equipe da educação está se esforçando bastante para que vocês aprendam. Então aproveitem bastante, tá bom? Se cuidem, fiquem bem. Um grande abraço da professora Selma e até a próxima aula. Tchau, crianças! Vem aí, matemática. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para mais uma aula de matemática. E na nossa aula de hoje nós vamos escutar uma historinha. Então acompanhe aí na sua telinha. O nome da nossa história é O Tesouro do Pirata. Então, era uma vez um pirata que adorava tesouros. Havia no porão de seu navio um baú carregado de pedras preciosas. Nesse porão, ninguém entrava, somente o pirata tinha chave. Mas sua felicidade durou pouco. Numa das viagens, uma tempestade virou seu barco e obrigou todos os marinheiros a se refugiarem numa ilha. Furioso, o pirata ordenou que eles voltassem a nado para resgatar o tesouro. Mas, quando retornaram, os marujos disseram que o baú havia sumido. Um de vocês pegou, esbravejou o pirata desconfiado. Então, crianças, vamos descobrir com quem está o tesouro do pirata? Então, agora acompanhem aqui com a professora. Para descobrir com quem está o tesouro do pirata, nós vamos usar esse material aqui, que vocês têm na escola, que é o bloco lógico. E também nós vamos ter algumas convidadas especiais. A professora Luzia, a professora Célia, a professora Agnes e a professora Josel. Então, elas vão ajudar a gente a descobrir com quem está o tesouro do pirata. Então, a professora vai dar algumas dicas e elas, através do bloco lógico, nós vamos descobrir. Então, cada professora pode pegar o seu pacote. E vamos iniciar o jogo, então. Quem pegou o tesouro tem uma peça que não é azul. Então vamos tirar as azuis. Vamos tirar as azuis. Olha lá, agora restaram as peças amarelas e vermelhas. Certo, crianças? Então, a peça não é azul. Então, nós ficamos só com as vermelhas e as amarelas. Agora, vamos para a próxima dica. Quem pegou o tesouro, a peça não possui 3 lados. Então, vamos observar lá quais que não possuem os 3 lados e vamos retirar. Vamos tirar as que têm 3 lados. Os triângulos. Muito bem. Então, a peça que tem 3 lados é o triângulo. Então, nós vamos retirar os triângulos, porque não é. Muito bem? Sim. Então, agora vamos para a próxima dica. Quem pegou o tesouro, a peça tem 4 lados. 4 lados. Então não é o Então vamos tirar os círculos. E agora nós já conseguimos descobrir ou ainda não? Ainda não. Ainda não. Ainda temos opções aí. Que nós ainda temos peças. Nós tiramos as peças azuis, os triângulos e os círculos. Nós ainda temos os retângulos, os quadrados e as peças vermelhas e amarelas. Então, vamos para a próxima dica. Quem pegou o tesouro, a peça tem uma espessura fina. A minha aqui é
Então aqui tenho uma grossa. Também, e essa também. Só fiquei com uma. Só fiquei também com uma. Nossa, eu não. Nossa, bem que olha, minha professora Jo ficou com várias. Eu né? fiquei com 4. Eu só fiquei com uma. Eu só com uma. Só um. Muito bem. Então vamos para a próxima dica. Quem pegou o tesouro, a peça tem 4 lados iguais. Então vou retirar o retângulo. As minhas acabaram. São 4 Não, eu lados ainda iguais. estou na disputa. Então- Agora eu e a professora Célia. Então, 4 lados iguais, agora nós ficamos apenas com os quadrados. Então, nós já sabemos que a peça é um quadrado, nós ainda não sabemos a cor. Então, vamos para a próxima dica. Quem pegou o tesouro, a peça é pequena e amarela. Opa! Pequena e amarela. Não é. Então, acho que eu fui a vencedora, professora. Olha! Então eu estou com a chave. Pegou o tesouro do Peguei o tesouro do pirata. Então, quem pegou o tesouro, a peça é quadrada, amarela e pequena, certo? Certíssimo. Então, nós Olha já lá. descobrimos que quem pegou o tesouro foi a professora Joselma, do 2º ano. Isso mesmo. Muito bem, professoras, obrigada pela participação. A professora Joselma, que pegou o tesouro. E agora nós vamos encerrar a nossa aula. Muito bem. Tchau. É que agora tá nela. Um forte abraço, fiquem bem!